tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. O programa Manhã Viva de hoje vai falar sobre caridade, o dom maior dado por Deus, que é nada mais nada menos que o amor. Você faz gestos concretos aí na sua casa, na sua paróquia? O programa Manhã Viva, nós estamos no tempo da Quaresma. O programa de hoje está especialíssimo hoje com esse tema. Nós vamos conhecer várias pessoas que têm sim esse gesto concreto de amor. Nós vamos conhecer um casal que trocou a festa de casamento para dar um jantar às pessoas que precisavam daquela comida. Olha que gesto concreto de caridade. O programa Manhã Viva só está começando, não sai daí. Está lá na carta de São João, Deus é amor. E amor, gente, amor pede de nós um ato concreto. Nós estamos no tempo da Quaresma, tempo de revisão de vida. O Manhã Viva quer proporcionar para você esse tempo também, né? De revisão de vida, nossos atos concretos de amor, nossos atos com o outro, com o próximo. Então, eu quero convidar você a participar conosco, a estar conosco, e o Padre Márcio Prado, ele é reitor do Santuário do Pai das Misericórdias, ele está aqui conosco. Por favor, Padre, obrigada por ter dito sim ao nosso convite. Amém. Deus abençoe. Amém. Renata. E as pessoas já podem participar, não pode, Rafael? Podem participar, devem participar, porque o amor é uma virtude teologal, né? Então estamos esperando a sua partilha, porque isso se torna oração. Inclusive queremos rezar aqui pelas crianças que estão voltando depois de 2 semanas do assassinato lá em Suzano. As crianças estão retornando à escola no dia de hoje. Então nós também estamos rezando por toda essa realidade ali de Suzano, por tudo aquilo que aconteceu, porque a intercessão está dentro da fé. E a fé também é uma virtude teologal, né, Renata? Com certeza. Padre, bom dia, bem-vindo. Obrigado, Renata, Rafael e também todos que estão no Manhã Viva aqui por detrás das câmeras, né, trabalhando. E também quem está em casa, um grande abraço, bom dia, um santo dia para nós. Amém. Padre, a caridade é um chamado de todo cristão? Com certeza, né? Sem dúvida. A gente vai verificar, né, na Sagrada Escritura que Deus lá no Antigo Testamento chamava o povo à santidade, e dentro desse chamado à santidade é claro que está o chamado ao amor, né? A vivência do amor. E já no Antigo Testamento, né, não é novidade realmente aquilo que Jesus trouxe. Quando ele fala, né, que ele está trazendo um novo mandamento, na verdade não é novo porque já existia lá no Antigo Testamento. O que ele fez foi exatamente dar essa nova roupagem, fazendo com que os seus discípulos e o povo de Deus pudessem imitá-lo como ele amou, não é? Mas o amor já existia realmente, Deus nos fez por amor, Deus criou o mundo por amor, né? O catecismo também faz essa reflexão, né? Eu estou traduzindo aqui nas minhas palavras para ficar mais fácil entender, e foi como eu entendi também, né? Deus, ele não se aguentava de tanto amor, né, entre a Trindade, e por isso ele fez todas as coisas, e por isso ele fez o ser humano para partilhar do seu amor. Então eu sou fruto do amor de Deus, a Renato, o Rafael e cada pessoa que está nos acompanhando neste momento, e quem não está também, é fruto deste grande amor de Deus. O homem é capaz de amor, e sendo um homem capaz de amor, que também é igreja, Padre, é também muito importante a gente falar que a igreja, como instituição também, né, dentro da sociedade, ela também tem ações muito concretas, né? A gente está falando aqui de caridade, a gente está falando de amor, mas também de ações muito concretas, né? A gente, claro, tem um amor que fica aqui no coração, né? Que muita gente confunde com sentimento, mas hoje o nosso programa está falando do amor que estende o braço, né? De ações concretas. Nós estamos falando que sai de si mesmo, né? Que tanto o Papa Francisco está falando. Então, falando desse amor concreto, a igreja também é uma instituição de amor concreto, de ações concretas inseridas ali na sociedade onde ela está. Às vezes uma capelinha, pode perguntar, tem alguma pastoral inserida? Sim, com certeza. E falando nisso, eu até me recordei, né?
que tem algumas mensagens de WhatsApp que são boas, né? Que a gente recebe, né? Então a gente pode também divulgar. Mas eu achei interessante uma que eu recebi um tempo atrás, que falava a respeito das obras de caridade que a igreja tem. São inúmeros hospitais, inúmeros orfanatos. A obra vicentina, meu Deus do céu, quanta gente já assistiu e ainda assiste. Realmente é o amor que se traduz em obras, é o amor que se traduz ali na concretude. Um tempo atrás, foi em fevereiro, foi o mês passado, também tive em Goiânia, conheci algumas pessoas lá de Goiânia, e também falavam a respeito de uma pastoral onde se ajudava a construir casas para os mais necessitados. Tem pastoral da doméstica, tem... Ainda não conhecia esse tipo de pastoral. Então, assim, realmente a igreja é esta instituição, né, que consegue assistir muita gente, que consegue fazer com que a pessoa tenha ali a sua dignidade, né, viva a sua dignidade de filho, de filha de Deus. Então, assim, realmente a igreja consegue fazer isso muito bem. É claro que não é só a igreja que deve fazer isso, todos nós devemos fazer isso, a sociedade, mesmo não professando a sua fé em Deus, é claro, a política deve fazer isso, né? E é por isso que também, né, nesse ano, né, a CNBB quis nos motivar a respeito das políticas públicas, né? Exatamente para que a política faça sim o seu papel, mas os cidadãos também abracem essa realidade. Cada um de nós somos também responsáveis para poder contribuir com essa sociedade. Agora, interessante também, né, padre, a gente se voltar um pouquinho no tempo, não muito distante, mas a questão que aconteceu em Brumadinho, né? A gente vê toda a repercussão que teve da ajuda das pessoas e principalmente do auxílio da igreja àquelas vítimas, né? A presença da Arquidiocese de Belo Horizonte ali, a presença do arcebispo, do bispo auxiliar. Até nos enterros também, né? Exato, Assim, atendimento o atendimento às espiritual pessoas. E o atendimento concreto também, né? Então é interessante porque nesses momentos o amor vira manchete de jornal, né? E realmente isso a gente precisa resgatar, porque a igreja ela está muito inserida nessas realidades que são pouco divulgadas. Graças a Deus que nós, através da Canção Nova, podemos, né, divulgar isso. Mas é muito interessante ver essa presença da igreja em tamanhos de desastres, né, Sim. padre? E nesse sentido, como você já trouxe, e em outras realidades também, esse apoio de assistência concreta, mas principalmente de assistência espiritual, né? Não é só levar ali uma água, ou só levar ali um alimento, ou levar uma roupa, mas é a presença, né? E a presença do arcebispo, do bispo auxiliar, de vários padres que puderam também fazer essa visita e estar ali com o povo de Deus, porque o povo até se alimentava, até se vestia, mas e o coração? O coração também precisava de uma veste, né? Precisava de uma palavra. Então, por isso que a igreja caminha nesses dois sentidos, né? E deve sempre caminhar assim, né? É a assistência física ali da pessoa, é o alimento, é o agasalho, mas é também a palavra, é a oração, que muitas vezes conforta muito mais do que um manto, do que um cobertor, não é? Padre, agora, qual o cuidado que a gente deve ter com o assistencialismo, né? Porque, por exemplo, eu tinha essa dúvida, né? Muita gente pode ter em casa, a gente está lá no sinal, dirigindo, de repente bate alguém e pede uma esmola. Qual é a orientação, né? E a questão do assistencialismo, né? Você dá aquela ajuda, e aí? Dá aquela ajuda e nunca mais vê aquela pessoa, né? Qual é a orientação para a gente viver essa caridade, que é o chamado de todo cristão, e não fazer o assistencialismo? É claro que hoje, infelizmente, a desconfiança reina entre nós, né? Por conta, infelizmente, de pessoas que estão agindo de má fé, não é? Agora, você, como cristão, devemos fazer o seguinte: bom, a igreja pede que a gente viva a esmola, que a gente faça gestos concretos, né? Que nós vivamos as obras de misericórdia, né? E as obras de misericórdia dizem realmente de dar um prato de comida, de dar uma água, de dar uma veste. Eu diria o seguinte, que naquela hora ali, a gente poder ter o discernimento, não é? E assim, na dúvida, eu penso que é melhor ajudar,
do que não ajudar, né? Na dúvida é melhor ajudar. O Papa Francisco já citou isso, né, dizendo, né, de quando alguém viesse pedir uma esmola, que desse a esmola, mas que também olhasse no olho da pessoa, que perguntasse o nome da pessoa. Então talvez na correria do nosso dia a dia, a gente não vai conseguir realmente parar e saber da história da pessoa e dar até uma assistência maior. Mas naquela hora, além de dar a moeda, além de dar um prato de comida, uma coxinha, um refrigerante, não sei o que é possível dar ali naquela hora. Talvez está sendo muito rápido e só vai dar para dar aquela assistência. Mas dá para dar alguma palavra? Dá para dar algum incentivo para aquela pessoa buscar uma ajuda em um outro local? Dá para talvez exortar aquela pessoa: olha, você não está só ficando nisso aqui, só na esmola, você está buscando ajuda, está batendo as portas, buscando um emprego, você não tem um familiar que possa te ajudar, algum amigo. Então, eu penso dessa forma, né? Na dúvida, ajude a pessoa, mas como orientou aí o Papa Francisco também, olha nos olhos da pessoa, pergunta o nome dessa pessoa, não é? Eu já pude fazer essas experiências boas, né, bonitas, de poder olhar no olho, de poder dar essa ajuda, de poder parar e comer talvez com a pessoa, né, tomar um cafezinho ali, fazer um lanche com a pessoa, e a pessoa dizer: olha, eu sou de tal lugar, né, estou tentando a vida aqui. Então é interessante a gente poder fazer isso. E é claro, se a gente puder fazer algo a mais ainda por essa pessoa, que nós o façamos, né? De repente, essa pessoa que você teve contato, você sabe que ela está na região tal daquele sacerdote, e naquela região tem os vicentinos que poderia dar uma ajuda, por exemplo, para a pessoa, né? De repente, existe uma pastoral da moradia lá nessa região e que poderia dar uma assistência para essa pessoa. Enfim, nós como cristãos somos chamados a dar esse passo realmente a mais. Não é se livrar simplesmente da pessoa dando aquela moeda e aí nem olhando para a pessoa, né, querendo se livrar logo da pessoa. Então, eu volto a dizer, é claro, talvez a correria do nosso dia é tanta, mas nem por isso a gente deve deixar de viver a caridade, deixar de olhar para a pessoa, perguntar, conversar um pouco com a pessoa. Não deve... Pode falar, Rafa? Até mesmo não se deixar cair pela tentação de tipo, ele vai usar esse dinheiro para tal coisa. Sim. Né? Porque o peso já não está sobre nós, né, padre? A caridade é isso, você dá sem medir o quê. O que a pessoa vai fazer com aquilo ali já é um problema dela, uma responsabilidade dela, mas o que é mais importante é o seu ato, é o seu gesto, é a sua preocupação. E quando tem esse recheio aí realmente de um contato, de uma comunicação, como que você está hoje, de olhar nos olhos, de tocar na mão, isso aí faz toda a diferença realmente. Né? É verdade. Não deixar nunca de fazer... Na dúvida, ajude. E esse casal não ficou na dúvida. Né? Eles trocaram, gente, a festa de casamento e fizeram um jantar beneficente. Eles, em vez de juntar os amigos, né, que tem todo o direito, né, eles resolveram ajudar o próximo. Esses não ficaram na dúvida, não. Olá, eu sou Ana Paula. Eu sou o Vitor. E nós vamos partilhar um pouquinho da experiência que nós vivemos no nosso casamento. Nós nos casamos de 16 de fevereiro, aproximadamente um mês atrás, e Deus inspirou algo um pouco diferente para nós, que foi a festa do nosso casamento. Nós fizemos um jantar solidário ao invés de uma recepção tradicional, né? Essa inspiração surgiu a partir de um incômodo de Deus no nosso coração, em que eu queria ter uma festa de casamento, assim, era meio tradicional na minha família, cultural, e o Vitor já não tinha esse sonho. Então, a partir desse incômodo, nós entramos em oração para ver o que Deus queria para nós, e aí rezamos e Deus foi confirmando de algumas formas no nosso coração. Nós deveríamos fazer essa oferta da festa do nosso casamento para fazer um jantar solidário. Sim. Nas nossas orações, Deus realmente falou com a gente de forma muito intensa. Vocês precisam alimentar quem realmente precisa.
E foi aí que a gente continuou em oração. Essa nossa missão, essa nossa oferta foi confirmada através de uma música que eu preciso assim, falar dessa música porque foi muito forte. Que a música falava o seguinte: se uma ceia quiseres propor, não convide amigos e irmãos e outros mais. Sai à rua à procura de quem não puder recompensa te dar, e o seu gesto será lembrado por Deus. Então essa música resumiu assim aquilo que Deus queria de nós. Então a gente foi à procura do Centro Social Santa Mônica, que é o centro social que tem lá em Guarapari, no Espírito Santo, na nossa cidade. Eles trabalham com 50 crianças, eles atendem 50 crianças. Nós já conhecíamos o trabalho do centro social, a gente já tinha feito uma ação de arrecadação de alimentos para eles, e nós propusemos para as irmãs de fazer a nossa festa de casamento lá. Graças a Deus elas nos acolheram, e aí a gente teve a ideia de fazer o jantar para 50 crianças e mais os familiares delas. Então deu em torno de 200 pessoas, 200 convidados. E escolhemos pela situação assim daquelas pessoas morarem um pouquinho na periferia da cidade onde a gente mora, e pelo trabalho que as irmãs exercem com aquelas pessoas, com aquelas crianças. Então seria legal a gente proporcionar uma festa de casamento, do nosso jantar, e a gente viver o jantar com essas pessoas. Foi um jantar solidário em que nós oferecemos o alimento, oferecemos o acolhimento àquelas pessoas, mas que nós, através desse gesto, fomos muito mais preenchidos, a gente acredita. Então é uma questão de dar e de receber, né? Isso. E dar sem esperar nada em troca, né? A gente não esperava nada. Mas fomos muito, muito amados. É legal até ressaltar que as pessoas que estavam lá no jantar, elas vinham nos cumprimentar, nos desejando os parabéns pelo casamento. Então nós vivemos aquele momento realmente como a nossa festa de casamento. Nossa, que legal, hein, padre? E eles falavam bem diferente. Bem diferente. Eles deram... E acontece isso, né? Eu tenho uma frase que diz, né? Eu ouvi uma pessoa falar, né? O amor que nos cura é o amor que a gente dá, não que a gente recebe, né? Interessante isso. E essa experiência que eles fizeram é realmente o que a gente toca, né? Fazendo muito ou fazendo pouco, quando nós nos doamos, a gente pensa, não, eu vou gastar, eu vou me entregar, eu vou doar. Na verdade, quando a gente faz essa experiência, foi exatamente isso que eles fizeram. Nós damos, mas muito mais recebemos do que doamos com esse gesto. Então vale a pena realmente, né? Visitar um doente, vale a pena visitar aquele parente, vale a pena visitar uma obra social, vale a pena nós nos doarmos e, na verdade, nós estamos ali recebendo ao nos doarmos. Tem participação, Rafa? Tem participação, inclusive eu estava lembrando aqui, diante dessa super participação, diante desse sorriso do casal, da catequese hoje do Papa, onde ele fala da questão do Pai Nosso, meditando ainda a oração do Pai Nosso, ele fala, né, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Ele pega essa parte e justamente diz, né, a fraternidade do pão. Porque quando a gente reza o Pai Nosso, a gente fala, dai-nos o pão nosso de cada dia, não é o pão meu. Então é interessante o Papa fazer essa reflexão, inclusive você pode acessar noticias.cancionova.com, também aprofundar sobre a catequese do Papa de hoje. E indo para a nossa participação, eu quero agradecer aqui a Gil, que entrou em contato conosco dizendo assim, uma obra concreta que fazemos é levar Jesus, Eucaristia, uma vez por semana aos nossos enfermos da paróquia. Servir apenas na igreja é muito fácil. Ir ao encontro e vivenciar a realidade do outro, não. Infelizmente, muitos ministros da Eucaristia não desempenham o seu papel. Então aqui, Leonardo e Gildélia, de Belo Horizonte, partilhando com a gente um pouquinho das suas ações aí de caridade. Levar a Eucaristia para o doente é uma... Levar a Eucaristia para o doente. E é exatamente isso mesmo, né? Eu também posso aqui confessar o meu pecado, né, para vocês. Acho que cada um de nós podemos dizer isso. A gente às vezes está tão cansado, né? Fez tanta coisa, fez isso, fez aquilo. E a gente pensa, mas visitar alguém, não, eu não dou conta. Vai ser muito pesado, vai ser cansativo. Mas o gesto concreto se dá, sim, quando nós visitamos alguém, quando nós saímos de nós mesmos e vamos ao encontro do outro. E geralmente eu também faço essa experiência, né, de que, nossa, é pesado, é difícil, mas eu não estou muito animado.
Mas quando a gente vai, a gente toca nessa realidade bonita de poder saber o quanto Deus nos usa, apesar da nossa fraqueza, apesar, né, dos nossos pecados, né? A vontade de ficar em casa, a vontade da rede, de ficar lá quietinho, mas como a gente cresce e como o outro tem esse coração grato realmente, como a gente viu na reportagem, né? Porque nós doamos ali aquele pouco. Pegando esse gancho do acha senhor, que... padre, 1 Coríntios 13, o amor verdadeiro, autêntico, esse amor doado, ele tem que doer na gente também um pouquinho? Precisa doer? Tem que doer, tem que sair de nós mesmos, né? É fácil realmente, como a nossa irmã Gil, né, partilhou aí, tem que sair, né? E o Papa Francisco fala sobre isso, né, de ir. Jesus já falava isso, ide, vaza, né? Vai, não é? Então Jesus já nos ensinava isso. E custa realmente pra gente. É muito mais fácil, é muito mais cômodo nós permanecermos na nossa zona de conforto. É muito mais cômodo a gente ficar lá no nosso cantinho. E nosso Senhor nos pede realmente para ir e dói, né? A gente troca um pouco do nosso conforto, do nosso lazer, para poder ajudar o irmão, para poder ser a presença de Cristo ali na vida daquele irmão, daquela irmã. Então custa sim, né? Com certeza custa. Mas quando a gente faz de coração, aí vale a pena todo e qualquer esforço, né? O sorriso, né? A gratidão daquela pessoa, ou até mesmo, talvez a pessoa não vá agradecer. Talvez nós vamos nos deparar com a ingratidão. Mas se nós fazemos por amor a nosso Senhor Jesus Cristo, lá dentro a gente vai poder perceber, não, mas valeu a pena. Esse olhar valeu espiritual, né? De um agradecimento que às vezes não chega ali, não é material, mas é espiritual. Ou seja, eu vou colher isso, seja até mesmo na queima dos meus pecados, né? Na brevidade ali talvez de um purgatório, mas colher isso espiritualmente, né, padre? Isso é o avançar, é a maturidade, né? Falando sobre isso, sobre ingratidão também, eu lembrei de Madre Teresa, né? Que uma vez, não sei se foi Madre Teresa ou se foi uma outra santa, mas vamos colocar nos créditos de Madre Teresa, porque ela realmente é uma santa. Daqui a pouco, né? A gente vai ter uma matéria. Vai falar sobre ela. Vai falar sobre ela. Mas a respeito da esmola, né? Que ela pediu para alguém e alguém cuspiu na mão dela, né? Tá, isso aqui é o que eu mereço. Agora, dá dos pobres, né? Então recebeu a ingratidão, mas continuou com a boa cara e pediu para os seus, para os necessitados. Então nós vamos enfrentar situações assim difíceis, de ingratidão, né? Mas falando em Madre Teresa, sim, vamos lá então. Santa da Caridade, vamos conhecer um pouquinho mais sobre ela? Santa da Caridade, mãe dos pobres, pedindo ajuda nas ruas, Madre Teresa de Calcutá auxiliava os mais necessitados e famintos. Nascida em território albanês, deixou sua terra natal aos 18 anos e faleceu na Índia, onde viveu por muitos anos em meio à miséria. Foi beatificada em 2003 e em 2016 proclamada santa pelo Papa Francisco na Praça de São Pedro, no Vaticano. E cada um de nós exercer, viver ações concretas, práticas de misericórdia. Dar de comer a quem tem fome, vestir os nus, dar pousada a quem necessita, visitar os enfermos. Essas são algumas das obras de misericórdia corporais vividas a afinco por Madre Teresa. São todos estes sinais práticos, concretos, onde eu estendo a mão e faço alguma coisa em favor dos outros. Sempre iluminados na figura do Cristo. O Cristo, quando estava conosco, ele não falava só, ele fazia. Santa da Caridade, né? Que nos deixa um exemplo das obras de misericórdia. Sim. Também me lembro de uma outra situação, de que alguém estava ali perseguindo Madre Teresa, por causa da obra que ela realizava entre os moribundos, entre aqueles que realmente eram os excluídos. E alguém foi lá para fechar a obra dela. Mas quando se deparou com o que ela fazia, e aí, você não vai fechar? Não. O que ela faz eu não consigo fazer, eu não posso fazer. Então essa obra tem que continuar. Vou fazer uma pergunta mais para o senhor responder no segundo bloco, tá bom? O que a gente faz quando as pessoas já se sentem insensíveis?
Porque é tanta gente, é tanta necessidade. O que que faz para voltar essa sensibilidade da necessidade do outro, tá bom? E você, já contribuiu com a Canção Nova ou não? Gente, nós estamos realmente no final do mês e tem contas a pagar. Tem contas grandes, correio, satélite. Você recebeu na revista desse mês, eu não sei se você reparou, o boleto. Se você fez a sua contribuição, nosso Deus lhe pague. Mas esse boleto pode ser sim uma contribuição a mais. Se você não fez, você pode fazer com esse boleto. Você pode pagar em agência bancária, tá bom? Pelo celular também, você vai lá e passa o código de barra, tá bom? Porque nós estamos mesmo nos últimos dias do mês e nós precisamos pagar, porque é muito ruim, vai ser muito difícil para abril. A gente passar conta atrasada para abril, você sabe que tem juros, né? Então vamos pagar as contas de março em março, tá bom? Nós contamos com você, o nosso Deus lhe pague. Nós vamos para um breve intervalo, é rapidinho, espera por nós. Manhã Viva de volta. Você conhece o Porta a Porta? Pois é uma maneira muito fácil e inteligente também de evangelizar. Você pode levar os produtos para casa e literalmente de porta em porta vender os produtos. E você, além de evangelizar, vender um produto de qualidade com um conteúdo de que é Jesus Cristo, que vai transformar famílias, muitas famílias restauradas a partir do conteúdo de evangelização, você também vai tirar sua porcentagem para você, né? Você presta contas no final do mês, claro, para a Canção Nova e depois você tira uma porcentagem para você. Eu conheço pessoas que, de fato, saíram da sua atividade que tinha antes e ficaram só com porta a porta de verdade. Eu conheço gente mesmo que ficou compatível com a renda que ela tinha antes. Então, é uma forma inteligente de evangelizar. E tem também, a partir de um valor X, você tem frete grátis para todas as regiões do país. Então, venha ser um porta a porta. Mais informações pelo 3186-2600. E o programa Manhã Viva de hoje está falando sobre caridade, o dom maior que Deus nos deu. E também o primeiro chamado a todo cristão. Nós estamos aqui com o Padre Márcio Prado, ele é reitor do Santuário da Misericórdia aqui na Canção Nova. E nós estamos falando com ele sobre a caridade. No final do primeiro bloco eu fiz uma pergunta para ele. Quando a pessoa se torna insensível, né? A gente vê tanta gente pedindo, às vezes é um atrás do outro, a gente já deu, às vezes, ajuda para aquela pessoa e aí o coração já não bate mais com aquele olhar, né? A gente mostrou um vídeo da Madre Teresa. E o que faz para voltar àquela sensibilidade? Porque acontece principalmente nos grandes centros. Bom, eu diria que a pessoa continuasse a alimentar sua fé em nosso Senhor Jesus Cristo, se abrir realmente a Deus na oração e também, claro, ler a palavra, ler os evangelhos e pedir essa graça a nosso Senhor de ter as atitudes que Ele teve. Ele se deparou com várias realidades ali, mas Ele não se cansou de amar. Então, eu vejo que poderia fazer primeiro esse pedido a Deus, essa oração a nosso Senhor. Senhor, dá-me um coração sensível. Que eu não olhe simplesmente aquilo que a pessoa está pedindo, ou não olhe a aparência, ou eu ajudei aquela pessoa já muitas vezes, mas que eu olhe o Filho de Deus que essa pessoa é. Que, claro, precisa de conversão, mas que está ali pedindo. Talvez ela está até ali querendo realmente te enganar, mas na sua sintonia com Deus, pedir essa graça da sensibilidade. E de alguma maneira também olhar para o todo. Realmente está difícil, né? Está tudo muito difícil, né? Há muitas pessoas que infelizmente estão enfrentando a pobreza, mas eu diria que é pedir esse coração como o coração de Jesus. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o meu coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Então, pedir um coração como o coração de Jesus e também ter este olhar de caridade, de misericórdia. Não olhar, talvez, o ladrão que a pessoa é, não olhar o mendigo que a pessoa é, não olhar
o pecado que a pessoa está ali cometendo, mas olhar para o Filho de Deus que essa pessoa é. Eu acho que é um caminho. Obrigada, padre. Ela é sensível à dor do próximo. Viviane Corrêa, por favor, ela é membro do movimento cursilista da Diocese de Lorena, da igreja. Se você não conhece esse movimento, é um movimento que também tem o seu braço concreto de caridade, não é isso? Que chama Agir, né? Que é a base da igreja, né? Toda vez quando ela vai ver alguma situação, é o ver, discernir, o movimento usa agora esse termo, e o agir, né? Então o seu grupo é o Agir. Bom dia, bem-vinda ao Manhã Viva. Como que é esse agir hoje na Diocese de Lorena, no seu grupo que você participa? Então, na verdade nós participamos do movimento de Cursílio, né? Cursílio da Cristandade é um movimento que já tem bastante tempo, e o agir dentro desse movimento seria o trabalho de caridade, né? Onde o carisma seria evangelizar ambientes. E dentro do ver, discernir e agir, seria a gente estar mais próximo e levar o amor de Deus, né? Na caridade. E aí a gente tem várias ações, na verdade, que aí vamos a asilos, orfanato, e aí fazemos a parte da visita, mas também arrecadamos doações e fazemos campanhas, né, de doações para o que a instituição ou alguma causa esteja precisando. E, na verdade, esse agir acontece no movimento todo. Atualmente, vocês estão com que ação concreta? Então, atualmente, a gente está começando a campanha da Páscoa, que aí vai juntar os núcleos, né? Porque na Diocese de Lorena são vários núcleos, várias cidades que participam juntas, e nós somos do movimento jovem. Aí o nosso movimento jovem tá com a ação agora da Páscoa, que vai ser em Piquete. Aí a gente vai fazer uma ação lá com as crianças de lá. Padre, a doutrina social da igreja fala muito disso, né? Desse ver, desse discernir e desse agir, né? Sim. A igreja usa esse tripé, né? Ver, o julgar e o agir, não é? E também, só complementando, né? Me lembrei agora aqui, a respeito do sensibilizar-se, eu creio que funciona também, Renata, Rafael, funciona também a gente se colocar no lugar do outro, né? Do necessitado. Eu gostaria de ser ajudado? Eu gostaria de ser ajudado se eu estivesse passando uma necessidade. Então, eu acho que toca realmente, né? Como ser sensível? Orar a Deus. Como ser sensível? Se colocar no lugar do outro, né? Eu acho que dessa forma nós conseguimos sim sair da mornidão, sair do esfriamento de não querer ajudar o outro. E a doutrina social da igreja realmente fala, né, desse agir concreto, né? Graças a Deus, o movimento Cursilhos e tantos outros movimentos que nós já citamos aqui fazem esse trabalho de ir ao encontro do necessitado. E essas ações realmente contribuem para que o mundo seja um pouco melhor, para que a cidade de Piquete seja um pouquinho melhor, cidade de Cachoeira, enfim, a nossa diocese seja um pouco melhor, né? Então é esse agir concreto que todo cristão é chamado realmente, né? Eu gosto de dizer o seguinte: a gente estende as nossas mãos para o alto, nós rezamos, mas estender a mão também para o próximo, né? Acho que é o fundamento também, né? Com certeza. Do movimento Cursilhos. E essa questão do amor ao próximo, de amar o próximo como Deus nos amou, como Deus nos ama. E quais foram as experiências mais marcantes, assim, que você é dentista, não é isso? Isso, eu sou dentista. E você, com certeza, ajusta o seu tempo lá. E qual foi o momento mais marcante desses momentos, assim, de ação concreta do amor? Então, na verdade, assim, todos os momentos marcam a gente de uma forma, né? Cada agir, na verdade, é de um jeito. Às vezes a gente acha, planeja, vai com cronograma, acaba sendo totalmente de outra forma e muito melhor, né? E cada vez a gente vê esse amor de Deus nas pessoas, né? E é muito bonito. E assim, na verdade, o meu primeiro agir foi o mais marcante. Foi no Natal, que nós fizemos uma ação numa casa de
recuperação. E daí, foi muito bonito porque, assim, a gente sabia que teriam histórias, né? Mas a gente imaginou que levaríamos Deus lá. E eles trouxeram um Deus e mostraram um Deus tão lindo. E tocou todo mundo. Nossa, todo mundo ficou chorando. Mas assim, de emoção mesmo, porque foi muito bonito. E aí a gente passou a tarde ali com eles, partilhamos, foi muito legal mesmo. E o AG é isso, a gente partilha e faz um pouquinho parte, né? E olha para o outro e procura ver o que o outro precisa também. Interessante você falando de obra de caridade, de visita, né? E vai lá e recebe mais. Eu me lembrei também que o mês passado, melhor dizendo, eu fui no encontro de reitores de santuário lá em Trindade, Goiás, né? O Pai Eterno nos acolheu lá, né? Tem o Pai das Misericórdias aqui, tem o Pai Eterno lá. E nós visitamos uma obra de São José Cotolengo, que acolhe pessoas que não têm uma assistência, né, adequada ali nas suas cidades e que levam para lá, são doentes físicos e mentais, não é? Me desculpe os pregadores, né, do encontro, que foi muito boa as pregações, mas eu disse para alguns lá, e a melhor pregação que eu participei foi visitando esta obra lá, né? E realmente nós fazemos essa experiência quando nós visitamos, né? Nós vamos tentar dar alguma coisa, na verdade a gente é evangelizado, a gente é catequizado, a gente é impactado ali com aquelas crianças, aqueles jovens. E a irmã que nos acolheu lá, uma irmã da caridade, ela dizia isso, né? Quando alguns visitam lá com a cara um pouco emburrada, os próprios assistidos dizem assim: por que você está emburrado? Eu tenho tantos problemas e estou aqui sorrindo. Olha. Né? Então, muda essa cara aí. E realmente nós somos transformados quando nós fazemos um ato de caridade. É aquilo que a gente partilhou mesmo, né? Nós tentamos dar alguma coisa, mas nós recebemos muito mais. Por isso que vale a pena continuar a praticar a caridade. E a atitude da caridade, a caridade em si, começa também os pequenos gestos em casa, né? Com a família, né? Tem as atitudes concretas, essas com certeza, mas o exercício também em casa, né, padre? Sim. Falando disso, agora eu estou me recordando aqui que a gente poderia pensar também em questionar. Mas eu estou acompanhando agora o programa Manhã Viva, eu acompanho a Canção Nova e eu não tenho como visitar alguém, porque eu estou acamado, eu estou doente. Como é que eu posso viver concretamente a caridade? Isso. Então eu não vivo a caridade, então eu não vou ser salvo porque eu não estou praticando. Se você está aí enfermo, está aí sendo cuidado, você se santifica também fazendo uma obra, por exemplo, se não ficar reclamando, não é? Se você ajuda, quem te ajuda? Né? Você está praticando também um gesto concreto de caridade. Então, todos nós podemos fazer algum gesto, sim, concreto de caridade, mesmo acamado, mesmo no hospital, mesmo sem falar, é possível evangelizar, é possível ter esses gestos concretos de caridade. Aí entrariam as virtudes, né, padre? Sim. Que as virtudes são nada mais, nada menos do que aquele bem que eu faço sempre. Então, aquilo que eu faço bem de sempre se torna uma virtude. E o contrário é o vício, né? Se eu pratico muitas coisas más, acabo caindo no vício, né? Então, é o contrário, né? O vício e as virtudes. E nós somos chamados a viver a virtude. E falando em virtude, falando sobre a atitude de generosidade, a notícia não é muito boa, né? A última pesquisa mostrou que o Brasil caiu no ranking de generosidade, de solidariedade. Mas a nossa equipe de reportagem encontrou muita gente ainda fazendo, né, atitude de amor, né, tendo atitude de amor, de caridade com pessoas desconhecidas. Então a nossa matéria quer mostrar para você que vamos nos movimentar, vamos sim fazer ato de caridade, porque vamos ter que mudar esse índice. Vamos ver a matéria? Generosidade já com a nossa chegada. E é numa mesa de café da manhã que Edmar, pintor de carros, conta como decidiu cuidar de usuários de drogas na Cracolândia, em São Paulo.
A gente não tem que escolher a quem ajudar, porque senão entra automaticamente essa lei da troca. E na rua é diferente. Se você vai estender a mão para um morador de rua, para um dependente químico, você estende a mão para uma pessoa que não tem nada para te oferecer. Em outra região de São Paulo, mais generosidade no ambiente cheio da alegria de crianças. É nesta instituição que Carmen e Márcia oferecem seus dons e talentos. A Carmen tem 6 anos como voluntária, Márcia, 15. Uma se dedica às crianças, a outra aos adolescentes. Campos de atuação diferentes, mas o sentimento de gratificação é basicamente o mesmo. Mas é muito gratificante, porque as crianças, elas aprendem as coisas muito rápido, muito rápido. Então tudo que você colocar amor e passar para elas, eu acho que isso aí vai fazer com que elas se tornem pessoas melhores. É uma interação de amor, né? É muito legal você chegar na unidade e as pessoas estão te esperando, eles vêm conversar com você. Eu estava te esperando, você não veio semana passada? As histórias de Edmar, Carmen e Márcia se encontram na palavra generosidade, que, segundo uma pesquisa internacional, está em baixa no Brasil. O levantamento da Charities Aid Foundation, fundação de auxílio a instituições de caridade, coloca o Brasil na posição de número 122 do ranking de 146 países generosos. A pesquisa ouviu 150 mil pessoas que responderam às 3 seguintes perguntas. Doou algum dinheiro para uma organização? Doou seu tempo, ou seja, fez trabalho voluntário? Prestou alguma ajuda a quem precisava e que você não conhecia? Essas perguntas mediram o nível de generosidade entre as pessoas. De acordo com as respostas, apenas 23% dos brasileiros foram considerados generosos. Para esta psicóloga, a generosidade não é uma característica genética ou que acontece naturalmente. É uma virtude adquirida, ensinada principalmente na adolescência. E se nós formos considerar, né, a generosidade como um comportamento, ela se aprende, a criança vai aprender no meio onde ela vive, na família, na escola, né, na sociedade. Se a sociedade é cada vez mais isolada e cada vez menos generosa, nós estamos formando crianças, adolescentes, jovens cada vez menos generosos. Quem pratica só destaca os benefícios. Só de eu estar, sabe, tentando ajudar as tias, sem interesse nenhum, sem ganhar nada com isso. Que isso me ajuda dentro de casa. A gente cresce como pessoa. Você tem que aprender, você tem que se envolver, você tem que ter um jogo de cintura, mas isso é muito legal porque você leva para a tua vida. Você percebe que você tem tudo e você automaticamente você passa a valorizar o que você tem, a sua família, você começa a valorizar a sua vida como um todo. Mais que dar coisas, ser generoso é dar um pouco de si mesmo, e o resultado não poderia ser outro. Eu acho que eu deito mais feliz assim, sabe? Eu me sinto mais útil. Então, na verdade, eles estão aprendendo, não, eu estou aprendendo, eu estou crescendo com isso. Que legal, né? Os jovens, eles quando entram no cursilho e vai para essa ação concreta, eles também aprendem, né? A ter essa atitude, como a gente falou, né? É também um exercício, né? Para adquirir a virtude. Sim, na verdade, o que acontece? Dentro do movimento, nós temos escolas vivenciais que são como se fossem assim, formações, né? Onde a gente conversa sobre os assuntos de hoje e Deus nisso tudo. E agora a gente está seguindo o Doquete, que é o livro do Papa, que fala sobre a caridade, né? E fala sobre essa questão de amor, de amar o próximo. E o Papa, no Doquete, fala isso, que o amor a gente pode praticar, a gente pode aprender. Então, é o que a gente tenta fazer, é o que a gente tenta seguir. E qual a experiência você tem dos jovens que chegam lá, às vezes até sem nunca ter feito isso? Já aconteceu? Sim, né? Porque na verdade, assim, o cursilho, esse momento, acaba transformando vidas mesmo. É um encontro que a gente tem. Olha lá as fotos.
Essas são ações concretas. Essas foram os últimos agir, né, que nós tivemos. Agir. E aí tá mostrando o asilo que nós visitamos, os asilos aqui de Cachoeira. Legal, gente. E a casa de recuperação. Aqui o outro asilo. Então aí a gente sempre tira uma foto, todo mundo junto aqui na casa de recuperação. E assim, esse momento é muito legal, porque todo mundo fica muito feliz, fica muito transformado depois que acontece, né? E aí quando a gente faz o cursilho, a gente não sabe muito como vai ser, mas depois esse amor de Deus é tão bonito que acaba contagiando mesmo. E a gente quer espalhar esse amor. Interessante, né, Viviane, que você mexe com um sorriso no consultório e pratica e suscita um sorriso fora dele, né? Então isso é muito, muito bacana da gente ver. Então, eu acho que é bom a gente, né, tá sempre sorrindo, sempre levar através do sorriso também, porque um sorriso é uma ação concreta também. Com certeza. Muitas vezes um sorriso muda literalmente, né, o dia da pessoa. A vida da pessoa. E você vai falando e você vai ficando, seus olhos ficam marejados, né? Porque a caridade faz isso, né? Eu acho que foi meu encontro mesmo. Foi meu encontro mesmo com Jesus e com o amor, sabe? E pra mim, o agir é isso, na verdade. Eu falo com amor mesmo, porque abriu os meus olhos, sabe? Da importância da gente olhar o outro. Porque muitas vezes, hoje em dia é muito corrido, né? A gente corre muito, o dia a dia. E às vezes a gente passa pelas pessoas e acaba não olhando. E inclusive uma escola vivencial que fala sobre isso. Sobre amar o outro como Deus ama. Ver o outro como Deus vê. Então, acho que é isso. Maravilha. Seus olhos também estão marejados, né? Porque é muito lindo essa ação concreta do amor, né? Sim. Eu fui na Ilha do Marajó e quantos missionários, né? Largaram tudo para ficar ali numa situação bem difícil e amar aquelas crianças em situações muito, muito difíceis, né? E quanto amor ali, quanta entrega, né? Eu já fui umas 3 vezes para lá. E eu fiquei realmente encantada, não só lá, né, em todos os lugares, mas lá me marcou muito essa questão da caridade, né, porque lá é um Brasil esquecido, né, em muitos aspectos, na verdade, mas a igreja se faz presente. E interessante, né, a gente poderia pensar, ou talvez quem está em casa está pensando, mas como que eu começo, seu padre? Como é que eu começo, Rafael, Renata? Isso. Deu o primeiro passo. Né? Deu o primeiro passo. Mas eu tenho medo. Olha, muitas coisas, nós tínhamos medo também e nós fomos vencendo esse medo porque nós fomos ali fazer a visita. E a irmãzinha ali também trouxe, né, uma situação de que tem que ter jogo de cintura e tem que ter mesmo, né? Porque às vezes você vai se deparar com uma situação difícil ali realmente, né? Constrangedora para a pessoa e para você. Mas com jogo de cintura, com amor, a gente vai conseguir levar as coisas, né? Eu me recordo que, claro, como padre, eu preciso visitar os enfermos, por exemplo, né? Mas eu me lembro que eu tinha medo um pouco de me deparar com as situações de alguns enfermos, né? E eu me recordo que uma das primeiras vezes eu comecei a passar mal, né? Falei, nossa, mas eu tenho que estar firme aqui, senão como é que eu vou assistir a pessoa, né? Não desmaia, hein, padre? Não posso desmaiar aqui, senão, né? E eu me recordo que eu comecei a passar mal, aí a enfermeira estava cuidando do paciente e pediu para eu esperar um pouquinho. Ainda bem que eu sentei. Eu sentei, veio um suor frio, aí a pessoa acabou de fazer a higiene, aí passou, aí eu fui lá rezar com a pessoa. Superação. E depois as outras visitas se tornaram mais tranquilas. Mas por quê? Porque foi dado o passo. Nós fazemos essa experiência sempre, né? Uma vez, 2 vezes, depois se torna natural, que nem andar, que nem caminhar. Eu que já fiz várias e várias cirurgias, uma visita e marca pra sempre. Você nunca esquece aquela pessoa que te visitou.
Então vale muito a pena. Eu acho que você que está enfermo sabe muito bem o que eu estou falando. E a dica de hoje do programa Manhã Viva é sobre o Retiro da Boa Morte, que veio do Carisma Salesiano. Nós, membros da comunidade Canção Nova, nós também aplicamos porque o nosso pai fundador, ele é salesiano. Nós praticamos isso. Que você vai... Quer aprender? Então vamos acompanhar a matéria. Há 6 anos, Ana Carolina tem o mesmo hábito. Ela separa no armário roupas e objetos pessoais que não usa. Todos são doados. Esse é um dos princípios do Retiro da Boa Morte. É um sentido de quem sabe morrer, sabe viver. Se você se prepara bem para a morte, você vai conseguir viver bem também. A preparação para a confissão, que pode ser feita o ano inteiro, auxilia o fiel a organizar a vida espiritual durante a Quaresma. Advém desta prática a renovação pessoal e, ao mesmo tempo, o desapego material de tudo aquilo que não nos serve mais ou que precisam de uma nova destinação. Com o tempo, Ana Carolina aprendeu que quem se desprende do que não precisa sempre acaba ganhando algo a mais. Essa semana mesmo, eu ganhei uma saia ali, já não ficou muito bem em mim. E eu fui dar para uma irmã, eu falei assim, oh, será que dá em você? E aí, naquela semana, ela tinha feito uma experiência de reconciliar com o ser feminino dela. E ela pediu para Deus uma saia. E foi na semana que ela pediu, foi a semana que eu tirei e passei para ela também. No exercício de retirar os excessos do armário, o cristão também é convidado a cuidar do seu interior. Tem muitos sentimentos que devem deixar o coração e até virtudes que possam acrescentar na melhor vivência da fé. Tudo isso só pode ser alcançado pela oração. Não podemos deixar nada entulhado na nossa consciência, no nosso coração, as coisas mal resolvidas que nós carregamos dentro de nós. Este é o tempo favorável para realizarmos um bom retiro da Boa Morte. No caso da fonoaudióloga, o hábito trouxe à tona algumas qualidades que mudaram seu dia a dia. Interessante que quando a gente vai mexer no guarda-roupa, você fala assim, nossa, nem lembrava que eu tinha isso. E às vezes a gente mexendo ali, nossa, ainda tenho isso de bom dentro de mim também, né? Então não é só um movimento de tirar, de descobrir coisas boas, de coisas ruins, mas também de descobrir coisas boas. Com a preparação adequada, o tempo mais importante para a igreja, a Semana Santa, será vivida com mais intensidade. Aquele silêncio interior e também das coisas externas, que nos faz experimentar o mistério que se apresenta na pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo e que nos diz da esperança. A morte não teve a última palavra. Então, a cruz foi o caminho pelo qual Deus nos trouxe a salvação. Espero que você tenha gostado dessa dica do programa Manhã Viva. Se você perdeu, tá lá no Canção Nova Play a partir de amanhã. Muitíssimo obrigada, Viviane, Padre Márcio. Nós queremos contar mais vezes com o senhor aqui. Obrigada, Rafa. Até sexta-feira. Amanhã tem quinta-feira de adoração. E na sexta-feira, você quer saber dicas infalíveis de passar numa entrevista de emprego? Então, eu te espero na sexta-feira, às 9h40, aqui na TV Canção Nova. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.